Olá, bom dia, graça e paz. É sempre muito importante quando nós podemos nos voltar para a palavra de Deus, para a nossa meditação. E a nossa breve devocional de hoje está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, nos versículos 38 e 39. A palavra do Senhor diz assim: Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Amém. Queridos, aqui está a palavra de Deus para nós, como é sempre muito importante, não é? Quando ela pode nos encorajar, nos fortalecer, nos auxiliar. E aqui está um momento muito específico na trajetória do ministério de Jesus, junto com seus discípulos. E aqui a palavra de Deus, então, ela retrata que a sogra de Simão, ela estava enferma, estava com febre. E é importante, não é, quando nós também consideramos que, mesmo como cristãos, como servos de Deus, dedicados, amados por Ele, enfrentamos a enfermidade. Gostaria também de dizer para você que é muito importante saber, não é, a distinção entre a enfermidade, a maneira como nós ficamos enfermos e por que que isso acontece na nossa vida. Né? Muitas vezes nós fazemos perguntas, queremos a resposta imediata ou queremos que tenhamos com muita clareza tudo que está acontecendo. E é certo, né, que nós nem sempre teremos a resposta adequada para aquilo que nós enfrentamos ou temos que enfrentar. Quando pensamos na questão da enfermidade, é sempre uma questão que nos inquieta, que nos incomoda. Né? Por que que nós passamos por isso? Por que que nós ficamos enfermos? Por que que algumas pessoas elas são curadas e outras não? Por que que algumas pessoas elas enfrentam uma enfermidade muito severa e de repente elas conseguem sair, mas outras pessoas enfrentam a enfermidade e que muitas vezes parece não ser tão severa, mas de repente elas morrem, não é? E aqui então nós temos a realidade de uma mulher que estava enferma, era a sogra de Simão, e os discípulos foram contar a Jesus, pediram a Jesus por ela. É importante nós considerarmos a realidade da intercessão. Nós somos chamados para interceder uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, clamarmos a Deus uns pelos outros. Essa é a nossa parte e é importante que eu e você estejamos fazendo isso. Vamos orar pelos nossos queridos, vamos orar pelas pessoas que nos cercam, vamos orar por aqueles que são nossos familiares, vamos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, orar pelas autoridades. Tudo isso é recomendação da Bíblia para nós. Então devemos orar, devemos interceder. E aqui está dizendo que eles pediram a Jesus por ela. É importante. A intercessão é fundamental na dinâmica da nossa vida cristã. Mas encontramos também que Jesus, ele curou aquela mulher. Jesus a restaurou. E assim, em meio ao seu ministério terreno, Jesus curou muitas pessoas. Jesus fez muitos milagres. Jesus, ao longo da história da igreja, tem realizado muitos milagres. Continua curando, restaurando, continua realizando milagres nos nossos dias. Mas é importante considerar que ele o faz segundo seus planos e propósitos. E aqui nós temos mais uma realidade importante que eu gostaria de falar com você nessa nossa devocional. Quando diz o texto que esta mulher que fora curada experimentou ali o milagre de Jesus. O texto diz que imediatamente, quando ela se levanta, imediatamente ela passou a servir Jesus e aos discípulos. Veja que lição importante para nós. Esta mulher enferma, curada, e agora ela está servindo. Pergunta que eu te faço é: estamos hoje desfrutando de mais um dia. Qual é o propósito de Deus em nos permitir viver? Qual é o propósito de Deus em permitir que eu e você tenhamos um dia a mais na nossa existência?
Por certo, precisamos ter a resposta. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos melhores, não porque nós somos saudáveis. Deus nos permitiu. Deus nos permitiu mais um dia de vida. E é certo que Ele tem um propósito para nós. Se tivermos a semana, se tivermos o mês, se tivermos um ano, 2 anos, 10 anos, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas é importante nós fazermos valer o propósito de Deus, o plano de Deus, a missão de Deus. E aqui, esta mulher curada, ela se colocou imediatamente para servir Jesus e aos seus discípulos. Que lição importante para nós. Avaliarmos a nossa vida e avaliarmos a misericórdia e a graça de Deus em nós, nos permitindo ter um dia a mais. Um dia a mais. E que esse dia seja também de serviço ao Senhor, que glorifique e exalte o seu nome. Servir ao Senhor. Às vezes você pode pensar, o pastor está falando da igreja, do culto, o pastor está falando da vida religiosa. Não, tudo que nós fazemos, se nós estamos fazendo para o Senhor, Ele está se agradando. Quando você ajuda alguém da sua casa, quando você ajuda alguém da sua rua, quando você ajuda o seu vizinho, quando você ajuda o necessitado, quando você ajuda e você faz bem no seu local de trabalho, quando você está cumprindo de maneira muito zelosa os seus deveres como cidadão, você está servindo o Senhor. Então é muito importante saber que servir ao Senhor é algo muito mais abrangente do que apenas reduzir a uma realidade de culto ou de estar no templo onde a igreja se reúne. É muito mais, porque faz parte de tudo que nós fizermos na nossa vida. E servir ao Senhor deve ser uma alegria para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus seja conosco. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, obrigado pela tua palavra e obrigado por mais um dia. Deus, que nesse dia sejamos, ó Deus, de fato, instrumentos do Senhor para abençoar, ó Deus, quem o Senhor deseja, para servir, ó Deus, ao Senhor e servir ao Senhor, abençoando, ó Deus, aqueles que nos cercam. Que cumpramos, ó Deus, a tua vontade, que estejamos sempre prontos, ó Deus, para realizar, ó Deus, o teu querer e os teus planos que são maravilhosos e eternos para a nossa vida. Pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero encerrar com a bênção araônica, e assim então está escrito na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje para sempre. Amém. Um excelente dia e uma excelente semana para você e toda a sua família.